Sarai vai se separar de Abrão. Já no Egito, Abrão já está diante do faraó com a sua esposa, mas o que ele não esperava era uma atitude atípica do senhor do Egito. O faraó do Egito, de cara, fica impressionado com a beleza de Sarai. Ele fica encantado e não consegue tirar os olhos dela. Todos que estão presentes no local, incluindo Abrão, percebe que o faraó ficou interessado. O faraó então pergunta quem é essa bela moça que acompanha o filho de Terá. Abrão fica com bastante medo de dizer que ela é sua mulher e por isso ele mente em partes, dizendo que essa moça, na verdade, é sua irmã. O faraó vai dizer que ele tem uma irmã esplêndida. Abrão diz que ela realmente é muito bonita. O faraó pergunta qual é o nome dela. Sarai então se apresenta e diz que seu nome é Sarai. O faraó diz que o nome também é lindo. Abrão então diz que ele está lá com os rebanhos e tudo mais, e que está tudo correndo bem. O faraó diz que bom que tudo está correndo bem. Abrão diz que os servos estão fazendo alguns afazeres na cidade, porque a mão de obra é o que não falta na caravana dele. O faraó diz que ele não vai querer isso e revela que ele, na verdade, quer mais que uma serva. Abrão, confuso, pergunta o que é que ele deseja. O faraó, então, vai falar na lata que ele deseja Sarai. O casal fica sem reação e com medo também de não serem mais aceitos na cidade, eles acabam aceitando. Além disso, Agar vai finalmente tomar coragem e se declarar para o general. Mas a atitude dele vai ser surpreendente. Abrão vai alertar as mulheres de sua comitiva, mas vai colocar a pior pessoa para cuidar delas. Ayla ainda vai passar de todos os limites. A esposa de Ló vai virar uma bebum e ainda por cima vai parar um grande casamento no Egito. Mas a moça vai sofrer consequências. Vale lembrar que essas histórias não estão citadas na Bíblia, mas que a Record resolveu produzi-las mesmo assim. Mas antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Gênesis da Record e você ficará sabendo de todos os detalhes da novela. Agora, aproveita e me conta se você acha que Lúcifer vai acabar sendo descoberto ou não. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Agar vai finalmente ter uma atitude impressionante. Em um de seus encontros pelos corredores com o general, a moça vai se sentir muito apaixonada por ele e vai perceber que ama ele. Ela diz que sabe que ela é só uma serva insignificante e que ele é o grande general do Egito, mas que ela precisa falar uma coisa que está engasgada há muito tempo. O general pergunta o que é. Ela, sem hesitar e sem pensar duas vezes, revela ao general que ama ele
e que ela não consegue mais evitar este sentimento. O general vai ficar um tanto quanto chocado e fica em silêncio. Agar diz que ela sabia que não devia ter falado sobre isso e que Issa estava certa. O general pede calma e pergunta se ele pode falar. Agar diz que é melhor não, mas o general diz na lata que ele também ama Agar. Agar pergunta se ele está falando sério. O general confirma, mas eles são interrompidos e tem que parar essa conversa. Mais tarde, Abrão ainda vai alertar as mulheres de sua caravana. Ele vai dizer que não é bom elas ficarem perambulando por aí sozinhas. Ele também vai pedir a ajuda de Halel para proteger e ficar de olho nas moças. Lúcifer vai aceitar com o maior prazer e vai acompanhá-las. Mas Abrão nem imagina que está facilitando o trabalho do encardido. No meio de tudo isso, o casamento de Alon e Mila chega. Eles finalmente vão se casar. A cerimônia não vai ser uma das mais bonitas ou mais bem produzidas, já que eles estão em caravana faz um bom tempo. Mas, para eles, o que vai importar vai ser o amor que existe entre eles e a presença de toda a família. Todos já estão reunidos. Abrão e Lotan, que estão sendo os líderes dessa caravana, também estão lá para dar a bênção deles. Abrão é quem vai realizar o casamento, mas ele percebe algo estranho. Ele vê que Ló está lá, mas pergunta de Ayla. Ló responde que ele não sabe onde sua esposa se meteu e revela que ela disse que iria ao casamento. Abrão diz que depois eles conversam sobre isso. Abrão então começa a cerimônia dizendo em alto bom som que finalmente chegou a hora de mais um casal se unir. Só que dessa vez, esse casal vai ser abençoado por Deus e ele guiará os caminhos que Alon e Mila vão seguir na nova vida de casados. Todos vão ficando muito emocionados com a palavra de Abrão. Chega então a hora de realizar os votos de amor. Alon é o primeiro e começa dizendo que desde que ele viu Mila, ele se apaixonou completamente por ela, mas que quando eles quase se separaram, ele não conseguia conter o desespero de perdê-la. O povo que estava presente fica mais emocionado ainda. Na vez de Mila, ela vai dizendo que não pensou nem por um segundo em deixar Alon partir e ela não estar junto dele. Ela continua dizendo que sempre soube que o lugar dela é ao lado do homem que ela ama e que a faz feliz. Abrão diz que sendo assim eles podem ir finalizando. Ele então pergunta se é de livre e espontânea vontade que Alon e Mila se casem. Alon confirma sem hesitar e Mila também rapidamente diz que sim. Abrão diz que sendo assim, se alguém for contra esta união, que fale agora ou nunca mais poderá atrapalhar este casal. Nesse momento, todos começam a escutar uma risada. Logo, eles percebem que é a risada de Ayla. Quando ela se aproxima, todos veem nitidamente
que ela está completamente bêbada e sem rumo. Ló fica chocado ao ver o estado da sua mulher e vai tentar ajudá-la. Mas Ayla, quando vai ser ajudada pelo seu marido, acaba fazendo mais escândalo ainda. Ló consegue controlar a sua esposa e também a tira do evento. Abrão diz que, pelo visto, ninguém tem nada contra este casamento e que ele vai dar andamento. Alon diz que é para o seu tio casar eles logo. Abrão então diz que declara Alon e Mila oficialmente casados. Todos acabam comemorando e o povo da caravana se torna uma verdadeira festa. Já a partir da Bíblia, sabemos que a velhice de Abrão e de Sarai não impediu que o filho Isaque viesse ao mundo. Mas tempos depois desse nascimento milagroso, Sara, no caso Sarai, pediu para Abraão que expulsasse Agar e Ismael de seus domínios, para que Ismael não fosse herdeiro juntamente com Isaque. Abrão ficou muito aborrecido com a separação, mas ele recebeu outro recado de Deus, que embora as promessas, todas reservadas para Isaque, fossem de fato acontecer com Isaque, seu primogênito Ismael também seria abençoado. Dessa forma, Agar e Ismael não precisariam ser expulsos. Segundo o Antigo Testamento, Javé leva ainda Abraão a uma grande prova. Ele manda que leva o seu filho Isaque a uma montanha na terra de Moriá e o ofereça em sacrifício em demonstração de sua fidelidade. Quando Abraão estava prestes a tirar a vida de seu filho, o anjo Javé disse: "Não estenda a mão contra o seu menino, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus." Abrão pegou um cordeiro e ofereceu em forma de uma oferenda para Deus. Mas a perda da vida de Abraão é comentada no capítulo 25 de Gênesis, no qual ele teria vivido 175 anos e foi sepultado na cova de Macpela por Isaque e Ismael. Tudo que ele tinha, ele deixou de herança para Isaque, guardando apenas alguns presentes para os filhos de Agar e de Quetura. Os registros bíblicos referem que todas as propriedades de Abrão foram para o seu filho Isaque, o filho de Sara, a qual tinha status de esposa. Agar não foi esposa de Abrão, mas sim uma concubina. Quetura, sim, foi uma esposa de Abrão, mas só após Sara ter perdido a sua vida. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a sua cidade e o seu estado de onde você está assistindo a novela. Até mais!